Abra o seu coração para o Evangelho do Dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à proclamação desse Evangelho, que, como nós anunciamos, encontra-se em João, capítulo 7, versículos 40 a 53. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então, os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu? Porventura, vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós acabamos de ouvir, este texto já vai abrindo para nós o cenário, vai desvelando diante dos nossos olhos o cenário que foi o responsável, por assim dizer, pela condenação e pela morte de Jesus. Depois de tantos milagres, depois de tantos embates com os fariseus e mestres da lei, a igreja vem nos trazer textos que demonstram que eles foram chegando a um ponto de que já não suportavam mais a presença de Jesus e começaram a tramar como iriam prender Jesus. Esse texto nos mostra isso. Os fariseus, mestres da lei, querendo que os soldados levassem Jesus preso. Mas as pessoas diziam: ninguém não prega como esse homem, ninguém fala como esse homem. E o texto vem nos mostrar os fariseus e os mestres da lei enfurecidos, porque até aquelas pessoas que estavam a serviço do rei, até aquelas pessoas que não tinham muita chance de se deixar levar pelas palavras de Jesus, aos poucos, elas também começaram a se questionar se de fato um charlatão, um mentiroso, um falso profeta falaria com tanta sabedoria, com tanta unção quanto Jesus. E aqui o texto nos coloca diante desse cenário do julgamento. Algumas pessoas dizendo que Jesus era profeta, outras pessoas dizendo que Jesus era o Messias, e outras pessoas dizendo que Jesus não passava de um charlatão. E aqui nós nos colocamos diante do cenário, aqui nós nos colocamos diante do terreno
onde surge o julgamento, do terreno onde surgem os boatos, as fofocas e as acusações. Nós começamos a perceber que, em geral, Jesus só foi alvo de fofoca, de acusação e até mesmo de julgamentos por parte das pessoas, porque Jesus estava em destaque. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos de trazer para você essa notícia. Só pode ser alvo de acusações, de fofocas, de mentiras e até mesmo de julgamentos aquelas pessoas que de alguma forma estão se destacando em alguma coisa, aquelas pessoas que estão chamando a atenção. Porque Dona Maria tem um ditado, e o ditado de Dona Maria vale para essa explicação que estamos fazendo. Você deve conhecer o ditado de Dona Maria que diz: não se chuta cachorro morto. Ninguém vai ficar jogando pedra em árvore que não está dando fruto. Se estavam jogando pedras em Jesus, era porque Jesus estava dando fruto. Da mesma maneira, nós podemos dizer em relação a você: por que tantas pessoas falando mal de você? Por que tantas acusações injustas? Por que tantas blasfêmias, tantas calúnias, tantas difamações envolvendo o seu nome? Sendo que outras pessoas que fazem tão mal, sendo que outras pessoas que aprontam tanto, ninguém fala, ninguém comenta, mas de você falam tão mal. E aqui vem a resposta, e eu espero que essa resposta possa de alguma maneira trazer alegria, conforto e até ânimo para você. Sabe por que falam mal de você, acusam você? Porque você está brilhando, porque você tem luz própria, porque você está destacando, porque você não é um cachorro morto, jogado na beira do calçado. Você não é uma árvore seca, que não tem fruto, que está morta. Pelo contrário, você está dando frutos, e por causa dos seus frutos estão jogando pedras. E essas pedras são as fofocas, as mentiras, as calúnias. Agora, o que você costuma fazer diante dessa situação? Quando você descobriu que estavam falando mal de você, meu irmão, minha irmã, com você agora eu falo, qual foi a sua reação? Você ficou chateado, revoltado? Você ficou triste, querendo chorar, ou talvez até chorou? Você se encheu de desânimo e começou a sentir vontade de parar de fazer o que estava fazendo, de ser quem você era, de dar os frutos que você estava dando? Ou você simplesmente ergueu a sua cabeça e não deu nenhuma importância para essas conversas e fofocas que pareciam muito mais querer fazer você desanimar do que trazer à tona uma verdade a seu respeito? Se você for observar o exemplo de Jesus, você vai perceber que Jesus também, no seu comportamento, quis nos dar um ensinamento, uma lição. Falaram tão mal de Jesus, criticaram tanto Jesus, chegaram ao ponto de querer prender Jesus. Mas a pergunta que eu te faço: Jesus desanimou? Jesus desistiu? Jesus decidiu parar? Se Jesus não decidiu parar, por que você está pensando em parar? Se Jesus não desanimou, por que você anda tão desanimado? Não, meu irmão, não, minha irmã. Você não pode ceder. Você não pode fazer a vontade daquelas pessoas que muitas vezes, por causa de inveja, de ciúme, começam a jogar pedras em você, a julgar você, a condenar você. O que essas pessoas querem não é simplesmente deixar você triste, não é simplesmente fazer você sofrer. Elas querem que você pare de fazer o que está fazendo, pare de ser quem você é. E é nessa hora que você precisa ser como Jesus, o seu mestre. Não dar atenção a esses burburinhos, a essas fofocas, a essas mentiras, calúnias. Se você sabe que é mentira, para que dar confiança para isso?
Aqui mais uma vez nós nos lembramos de outro ditado de Dona Maria, né, Dona Maria? Dona Maria é cheia dos ditados e ela tem um ditado que encaixa perfeitamente nessa parte da nossa reflexão. Dona Maria diz assim, ó: enquanto os cães ladram, a caravana passa. Sabe o que você poderia fazer, meu irmão, minha irmã? Enquanto essas pessoas estão aí, como cães raivosos, latindo, que você poderia se sentir como alguém dentro de uma carruagem. Enquanto os cachorros estão lá fora latindo, a sua carruagem vai passando e os cachorros vão ficando. Eu aqui me lembro também de um poeta que dizia, e uma frase muito bonita, com essa frase eu quero encerrar a reflexão de hoje. Ele dizia assim: todos esses que estão aí atravancando, dificultando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.